No coração da história bíblica, nos encontramos com um episódio aparentemente simples, mas profundamente significativo, que ocorreu durante o ministério do profeta Eliseu. O relato registrado no segundo livro do Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, apresenta uma série de acontecimentos que ecoam verdades eternas e princípios espirituais que superam as circunstâncias do tempo. A história se desenrola em um contexto em que os discípulos dos profetas, buscando expandir seu espaço de convivência e atividades, expressam a necessidade de construir um novo local para suas reuniões. Reconhecendo tal realidade, eles recorrem a Eliseu em busca de orientação e aprovação. Essa iniciativa revela não apenas a preocupação prática com o ambiente físico, mas também uma disposição para buscar conselho espiritual e liderança. Eliseu, por sua vez, manifesta uma postura receptiva e orientada para o serviço ao concordar com o desejo dos discípulos e acompanhá-los até o Rio Jordão, onde pretendem coletar materiais para a construção. Esse comportamento do profeta indica não apenas sua disposição para investir na vida e no bem-estar daqueles que o rodeiam, mas também sua prontidão para se envolver nas atividades cotidianas e nas preocupações práticas de seu povo. Ao chegarem às margens do Jordão, os discípulos começam a cortar árvores para a construção do novo local. Nesse processo de trabalho árduo e diligente, um dos discípulos experimenta um contratempo inesperado e perturbador. O machado que estava usando cai na água turbulenta do rio. Esse incidente, embora aparentemente trivial à primeira vista, desencadeia uma sequência de eventos que revelam poderosas verdades espirituais. A reação imediata do discípulo diante da perda do machado é uma mistura de aflição e preocupação. Ele reconhece não apenas o valor prático da ferramenta perdida, mas também sua natureza emprestada, acrescentando uma camada de responsabilidade e senso de urgência à situação. Sua exclamação de angústia evidencia a realidade humana de enfrentar desafios imprevistos e a necessidade de ajuda divina em momentos de dificuldade. No entanto, é a resposta de Eliseu que transforma essa situação de aparente desespero em um testemunho vivo do poder e da providência de Deus. O profeta, ao ser informado sobre o ocorrido, não reage com desânimo ou descrença, mas em vez disso, ele age com confiança e fé no poder sobrenatural de Deus para intervir nas circunstâncias humanas. A primeira ação de Eliseu é investigar o local onde o machado caiu. Essa diligência deixa claro não apenas sua disposição para se envolver pessoalmente nos problemas de seu povo, mas também sua fé na capacidade de Deus de operar milagres nos momentos mais comuns do dia a dia. Em seguida, Eliseu lança um galho na água, invocando o poder de Deus para fazer flutuar o machado perdido. Essa intervenção sobrenatural de Deus, manifestada através do gesto simples de Eliseu, não apenas resgata o machado perdido, mas também confirma a presença ativa e providencial de Deus na vida de seu povo. O milagre do machado flutuante se torna um símbolo da graça e do favor do Pai Celestial, uma lembrança vívida de que nada está além do alcance do poder de Deus e que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, ainda que seja em meio às águas turbulentas da vida. Além do aspecto prático da recuperação do machado perdido, esse episódio carrega consigo uma mensagem espiritual profunda e de riquíssimas implicações. Ele nos lembra da importância da fé e da confiança em Deus.
quando enfrentamos dificuldades e desafios aparentemente insuperáveis. Ele nos encoraja a buscar a orientação e a intervenção divina em todas as áreas de nossas vidas, reconhecendo que Deus é capaz de transformar o impossível em possível. O milagre do machado flutuante também nos desafia a sermos diligentes e fiéis nos pequenos detalhes da vida cotidiana, reconhecendo que mesmo as tarefas mais terrenas e aparentemente insignificantes podem se tornar oportunidades para a manifestação do poder e da glória de Deus. Ele nos convida a olhar além das circunstâncias imediatas e a confiar na soberania e na providência de Deus em todas as situações. Além disso, essa história nos ensina sobre a importância da comunidade e do compartilhamento de recursos. O fato de um machado ser emprestado ressalta a necessidade de cuidar dos bens uns dos outros e de estarmos dispostos a ajudar e a apoiar aqueles que estão em necessidade. Ele nos lembra que somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, compartilhando não apenas nossos bens materiais, mas também nosso amor, nossa fé e nossa esperança. O milagre do machado flutuante é muito mais do que uma simples história sobre a recuperação de um objeto perdido. É um lembrete poderoso do amor, da graça e da fidelidade de Deus que estão sempre presentes em nossas vidas nas horas mais difíceis. É uma expressão do cuidado e da provisão celestial que nos sustentam e nos fortalecem em nossa caminhada rumo aos céus. Que possamos aprender com essa história e encontrar inspiração para confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Essa passagem de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, pode perfeitamente ser um fundo para explorarmos os cuidados que devemos ter com os dons espirituais. Podemos explorar uma comparação entre os dons espirituais e o machado emprestado, considerando algumas semelhanças e analogias entre esses conceitos. Assim como o machado na história era emprestado, os dons espirituais que recebemos são concedidos por Deus. Eles não são intrinsecamente nossos, mas são confiados a nós por Deus para serem usados em seu serviço e para o benefício do corpo de Cristo, a Igreja. Da mesma forma que o discípulo que perdeu o machado sentiu a responsabilidade de cuidar bem do objeto emprestado, os crentes têm a responsabilidade de usar os dons espirituais com sabedoria e diligência. Devemos reconhecer a importância desses dons e ser fiéis em administrá-los conforme a vontade de Deus. O machado na história foi perdido devido a um descuido ou acidente. Da mesma forma, os dons espirituais podem ser negligenciados ou mal utilizados se não os exercermos com zelo e cuidado. Devemos estar atentos para não desperdiçar ou negar os dons que Deus nos deu, mas sim usá-los para a sua glória e o bem de nossos semelhantes. Assim como o machado foi emprestado em um contexto coletivo, os dons espirituais são dados para edificação mútua dentro do corpo de Cristo, a Igreja. Devemos reconhecer que os dons que recebemos não são apenas para nosso próprio benefício, mas para abençoar e fortalecer toda a Igreja do Cordeiro Santo de Israel. Assim como o discípulo confiou na intervenção de Eliseu para recuperar o machado perdido, nós também precisamos confiar na provisão e no cuidado de Deus em relação aos nossos dons espirituais. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades e capacitar-nos a usar os dons que Ele nos deu de maneira eficaz e frutífera. Meus amados irmãos e caros ouvintes, em resumo, enquanto os dons espirituais e o machado emprestado têm diferenças significativas em sua natureza e finalidade, podemos encontrar paralelos úteis que nos ajudam a entender melhor nossa responsabilidade como servos de Deus e membros do corpo de Cristo. Ambos nos lembram da importância de sermos fiéis e zelosos na administração dos recursos que Deus nos confiou, reconhecendo que tudo o que temos vem dele
e deve ser usado para a sua glória e o avanço do seu reino. Que possamos valorizar aquilo que Deus confiou em nossas mãos, pois um dia teremos que dar conta. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.